Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e a gente vai falar um pouquinho de alguns erros quando a pessoa não faz o planejamento previdenciário, né? Porque existem alguns erros comuns que podem ser cometidos, né? Quando aquela pessoa acha que, não vou fazer o planejamento, é melhor... Aí o que acontece? Porque o planejamento, ele é um estudo do seu histórico previdenciário, ele é elaborado por um advogado que é especialista em direito previdenciário, que permite identificar o melhor momento para a sua aposentadoria e o que você deve fazer para receber um benefício com o maior valor possível. Então, os erros no planejamento, né, de aposentadoria, eles podem ser fatais, ou seja, eles podem reduzir o seu benefício e ainda te fazer trabalhar mais. Olha que loucura! Então, existem centenas de detalhes que devem ser observados na hora de realizar o seu pedido de aposentadoria. Então, caso algum desses que eu vou falar seja ignorado, você corre o risco de perder dinheiro. Afinal, a sua aposentadoria é um bem precioso e você vai receber esse valor durante muitos anos. Então, é muito importante você planejar. Existem alguns erros clássicos que as pessoas, né, que não fazem o planejamento dessa aposentadoria costumam cometer. Então, cada erro ele tem o poder de reduzir o seu benefício. Então, eu vou falar agora os principais erros que podem influenciar na sua aposentadoria. Então, quando você entra com o seu pedido, né, de aposentadoria perante o INSS, sem que sejam fechados os seus vínculos com problemas junto ao INSS ou regime próprio. Então, você pode ter uma influência negativa no seu benefício de aposentadoria. Então, por que acontece isso? Esse tempo ele pode não ser considerado e você ter o seu pedido negado ou o valor diminuído. Outras vezes, a pessoa ela perde dinheiro porque ela resolve pagar o INSS por períodos em que não contribuiu. No entanto, esse pagamento retroativo, ele nem sempre pode ser utilizado para fins de aposentadoria. Então, por isso, é preciso você realizar uma análise minuciosa para saber se vale a pena realizar esse pagamento retroativo ou não. Não realizar a complementação das contribuições feitas abaixo do salário mínimo é um outro problema. Então, funciona da seguinte forma: contribuições abaixo do salário mínimo não contam. Então, quando o trabalhador recebe menos do que o salário mínimo nacional, esse valor ele não pode ser utilizado para fins de aposentadoria. Então, dessa forma, cabe àquele trabalhador fazer a complementação do valor para poder utilizar o período em sua contagem de tempo. Então, em alguns casos, vale a pena realizar essa complementação. Já em outros, a gente orienta que esses salários mais baixos, eles podem reduzir o valor da aposentadoria na hora do cálculo. Então, por isso, você precisa testar, ou seja, realizar o cálculo de aposentadoria em diferentes cenários para você ter certeza da melhor ação a seguir.
Não incluir períodos que você contribuiu, mas que o INSS não considerou, é uma outra possibilidade de você ter contribuído, porém o INSS, ou regime próprio, não ter considerado esse tempo. Então, dessa forma, é preciso entrar na via judicial, apresentando provas desse tempo, né, de serviço, para que este possa ser incluído. Então, esses pequenos detalhes, muitas vezes, eles podem fazer uma grande diferença no seu benefício. Então, realizar o pedido errado de aposentadoria, quando você tem direito a um benefício melhor, então isso acontece muito. Então, entre os principais erros cometidos por quem não realiza o planejamento de aposentadoria é realizar o pedido na modalidade errada. Porque com a reforma da Previdência, a lista de possibilidades, né, de aposentadoria foi ampliada de uma forma significativa. Então, um erro nesse cálculo, ele pode ser fatal. Então, no planejamento, são analisadas todas as suas possibilidades de aposentadoria para saber qual a melhor. Assim, ao realizar o seu pedido de aposentadoria em uma modalidade errada, você pode perder 40% ou mais do seu benefício de aposentadoria. Você já pensou? É muita coisa. Existem alguns períodos também que não podem ser desperdiçados. Por isso, você precisa fazer uma análise minuciosa para que você não perca dinheiro. Por não incluir tempos que valem mais na sua aposentadoria, então, por exemplo, o tempo de menor aprendiz, né, o tempo rural, o tempo especial são mais valiosos, pois valem mais e vão te ajudar a ter um benefício melhor. Então, dessa forma, no planejamento de aposentadoria, todos esses tempos são incluídos. Então, para que assim você possa fazer a aposentadoria mais vantajosa. Outro erro muito grave é não averbar o tempo de contribuição de um regime para outro. Então, o tempo de contribuição, vamos supor, de um regime para outro, ele pode ser averbado. Então, vamos lá dar um exemplo. Você é um servidor público e você trabalhou na iniciativa privada no passado. Assim, é possível averbar o seu tempo anterior para melhorar a sua aposentadoria. Geralmente, essa ação vai melhorar o seu benefício. Agora, novamente, é preciso realizar todos os cálculos no planejamento previdenciário. Bom, em casos específicos, averbar o tempo de contribuição pode ser prejudicial. Afinal, ele pode diminuir a média e, ao final, diminuir os proventos de aposentadoria. Então, por isso, precisa analisar tudo. Ou deixar de complementar, de compensar e agrupar contribuições quando é necessário. No planejamento de aposentadoria, é feito o cálculo e análise de todas as possibilidades de aposentadoria. Então, você deixar de complementar, compensar ou agrupar essas suas contribuições pode ser um erro fatal que vai reduzir de forma significativa o seu benefício. Bom, deixar de excluir contribuições que vão te prejudicar. E a tendência na hora de realizar o pedido de aposentadoria é utilizar todo esse tempo possível. Agora, nem sempre isso está certo, porque os salários mais baixos, eles podem deixar o benefício de aposentadoria menor. Então, por isso, é fundamental você ter certeza de quais períodos devem ser incluídos no seu pedido de aposentadoria. Então, essa modalidade só é descoberta após fazer todos os cálculos, ou seja, no planejamento previdenciário. Bom, agora vamos ao último erro grave
né? O último erro grave que as pessoas fazem, não regularizar as contribuições em atraso. Você não regularizar as contribuições em atraso, em muitos casos, é necessário, né, essa regularização, porque já agora em outros isso é impossível, ou não fará diferença na hora da aposentadoria. Então, por isso, em determinadas situações, será fundamental regularizar as contribuições em atraso, para que você tenha o melhor benefício possível. Porém, em outros casos, o melhor é deixar da forma que está. Então, o que eu vou falar agora é de extrema importância e eu vejo até mesmo advogados cometendo erros nesse sentido. O INSS não conta a contribuição em atraso para fugir da reforma da Previdência. O INSS ele não aceita contribuições pagas em atraso a partir de 1 de julho de 2020 para os trabalhadores conseguirem se aposentar com a regra do pedágio de 50% ou com as regras anteriores à reforma da Previdência, pelo chamado direito adquirido. Então, segundo o comunicado interno de abril de 2021, as contribuições pagas em atraso a partir de 1º de julho de 2020 são consideradas para somar o tempo total do segurado, mas não são para calcular o tempo que ele tinha em 13 de novembro de 2019. Então, quem estava 2 anos ou menos de se aposentar por tempo de contribuição no dia em que a reforma da Previdência começou a valer, consegue entrar na regra do pedágio de 50%. Não há idade mínima e o trabalhador ele precisa contribuir por mais metade do tempo que faltava. Então, em 13 de novembro de 2019, para completar os 30 anos de contribuição, mulher, ou 35 anos, homem, o documento também informa que as contribuições pagas em atraso a partir de 1º de julho de 2020 não darão direito à aposentadoria com as regras anteriores à reforma da Previdência. Então, olha que complicado. Então, ou seja, o trabalhador ele não poderá incluir esse período pago em atraso para atingir o direito a uma aposentadoria anterior a 13 de novembro de 2019, que não exige idade mínima e tem um cálculo mais vantajoso da média salarial. Então, tem direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma, quem tinha até 13 de novembro de 2019, no mínimo, 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos de contribuição, se homem. O documento interno se reporta à data do decreto 10.410, que foi publicado em 1º de julho de 2020. O problema é que o comunicado do INSS não tem respaldo no decreto 10.410, no que diz respeito a esse recolhimento em atraso por parte do contribuinte individual. O artigo 45A da Lei 8212 permite a qualquer tempo, desde que o contribuinte individual comprove que exerceu uma atividade remunerada, que ele possa fazer o recolhimento da contribuição em atraso para contar como tempo de contribuição. Então, olha a confusão. O comunicado interno do INSS, em que limita o uso de contribuições atrasadas, né, para a Justiça, a interpretação do INSS carece de fundamento de validade em lei. Então, olha a encrenca de você pagar e o INSS não considerar esse pagamento na hora de você se aposentar. E isso está acontecendo muito. Então, o INSS não está considerando as contribuições pagas em atraso a partir de 1 de julho de 2020 para o trabalhador se encaixar na regra de transição do pedágio de 50%, por exemplo.
O órgão também não aceita esses pagamentos para o trabalhador se aposentar com uma regra anterior à reforma da Previdência. Então, veja que todo cuidado é pouco. Não é recomendável pagar contribuições sem ter a certeza de que o período será considerado. Daí entra o planejamento previdenciário, que é uma estratégia de análise das informações do contribuinte com o objetivo de determinar o melhor momento para solicitar a concessão de aposentadoria. Então, feito através de um estudo documental de toda a atividade do trabalhador junto ao INSS, é estabelecido se já é o melhor momento de se aposentar. Ou se ainda não for o momento, quando será? Por quanto tempo deverá contribuir ao INSS e por quais valores deverá contribuir? Sendo assim, é permitida uma avaliação profunda sobre as reais possibilidades às quais o filiado tem direito, entendendo qual delas é a mais interessante para seus propósitos com o benefício. Assim, o planejamento, ele torna possível saber qual tipo de aposentadoria é mais vantajosa para o solicitante no menor espaço de tempo possível. Então, planejamento previdenciário é diferente de uma simples análise previdenciária. No planejamento de aposentadoria, a gente analisa o custo-benefício com o cálculo da idade, tempo de contribuição, carência. Bom, sendo estes apenas os primeiros passos do estudo. Bom, na análise previdenciária é realizado apenas um cálculo simples destes 3 fatores: idade, carência e tempo de contribuição. O planejamento previdenciário, ele trabalha não apenas com a situação presente, mas também com o passado e futuro. Ele vai analisar se existe a possibilidade de se aposentar em regra anterior, nas regras de transição atuais e também na regra atual permanente que foram trazidas pela reforma da Previdência em 2019. Então, são feitas projeções pretéritas e futuras com o recolhimento conforme a realidade do trabalhador e considerando a evolução dos seus rendimentos mensais. Enquanto que na análise previdenciária é trabalhado apenas a situação presente, sem a evolução dos seus recolhimentos futuros. Então, no planejamento previdenciário, existe uma análise específica da documentação, observando se é possível indenizar períodos trabalhados e não recolhidos. Retificações, que são correções no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, tempo trabalhado em regime próprio e suas CTC, que é Certidão de Tempo de Contribuição. Outro ponto muito importante nessa análise é o período especial trabalhado, com a conversão de período especial em comum, com base nos PPPs, que são Perfil Profissiográfico Previdenciário. No planejamento previdenciário, o profissional ele irá lhe trazer os caminhos para atingir o melhor benefício, ou seja, sua melhor aposentadoria. Planejar a aposentadoria pode ter vários caminhos. Então, para isso, você precisa saber com clareza qual é o seu objetivo com o benefício. Além disso, observe qual o impacto que o seguro previdenciário tem sobre sua vida. No futuro, essa será a sua única fonte de renda. Quanto você vai precisar para manter as mesmas contas de hoje? Então, você deve entender ainda de que forma o seu histórico de contribuição à Previdência Social vai
colaborar para alcançar os seus objetivos. Assim, compreender esses aspectos é parte fundamental do processo para planejar a aposentadoria. Então, com as recentes mudanças na Previdência Social, várias regras e requisitos para a concessão da aposentadoria, elas foram modificadas. Então, por isso, é fundamental você entender como quem já contribuiu pode ter resultados melhores com as novas exigências para se aposentar. Então, a reforma da Previdência de 2019, que foi a Emenda Constitucional 103 de 2019, fez com que alguns benefícios deixassem de existir para novos filiados. É o caso da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, no entanto, quem já estava filiado ao regime geral da Previdência Social pode ter direito adquirido antes da promulgação das novas regras, que isso ocorreu em 13 de novembro de 2019. Se não for o caso, ainda pode se enquadrar em uma das regras de transição dos benefícios do INSS. Então, para saber qual a melhor forma de se aposentar após a reforma da Previdência, é necessário fazer um planejamento bem detalhado. Então, quem deve fazer esse planejamento previdenciário? Bom, como você percebeu, um planejamento previdenciário, ele tem muitas utilidades e ele pode ajudar bastante aquelas pessoas que desejam se aposentar com segurança. Então, quem deve fazer um planejamento previdenciário são vendo alguns casos reais, inclusive de pessoas que se aposentaram sem o planejamento e se arrependeram. Então, eu entendo que o planejamento ele é indicado para quem cumpre pelo menos uma das seguintes características. Tiveram vários vínculos previdenciários ou empregatícios durante a vida. Aqueles que estão pagando o INSS por conta própria atualmente, né, que são os contribuintes individuais e facultativos. Aquelas pessoas que trabalharam ou contribuíram por conta própria em algum momento. Bom, aqueles que já estão pensando na aposentadoria, mas não estão contribuindo com o INSS no momento. Ou exerce alguma profissão com exposição a agentes insalubres, químicos, físicos ou biológicos, ou periculosos, né, com risco à vida ou à saúde. Bom, aqueles que trabalharam períodos no serviço público e outros na iniciativa privada. Para aqueles que possuem contribuições em atraso com o INSS ou têm dúvidas quanto à melhor regra de aposentadoria para o seu caso. Então, dessa forma, esse planejamento é muito importante. E também para aquelas pessoas que não sabem o valor que vão contribuir. Então, é essencial esse planejamento. Bom, tenho ainda muitas coisas para passar, mas o meu tempo está acabando. Então, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.